Olá pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é explicar um pouco sobre como a gente constrói um algoritmo. Ou melhor, como eu pelo menos uso, qual é o meu método para construir algum algoritmo. Então se você já entende, já sabe tudo de algoritmo, fica aqui uma proposta de abordagem se você quiser ensinar esse tema. E aí eu vou usar esse site vr.vex.com, que é uma ferramenta bem legal que eu já inclusive mostrei em outro vídeo. Se você não viu, vou deixar aqui o link na descrição, em que a gente fez um programinha básico para percorrer um percurso na tela. A ideia é que a gente faça aqui agora um algoritmo que responda a cenários diferentes. Algo um pouco mais parecido com uma inteligência artificial, por exemplo. Claro, guardadas as devidas proporções, se a gente entende como nós fazemos um algoritmo desse que funciona para cenários diferentes, a gente entende um pouco melhor o que está por trás de uma inteligência artificial. Então a ideia é o seguinte, eu vou usar esse exemplo aqui. Quando você clica em Playground, tem vários mundos aqui dentro, e eu escolhi esse Dynamic Castle Crasher. O que tem que ser feito aqui? Qual é a missão do robô? A gente precisa fazer um robô que limpe essa arena. Existe uma arena, tá? Essa plataforma, ela não tem borda. Então, se você for até a margem, o robô pode cair. A ideia é que, empurrando esses objetos, eu realmente varra tudo que tem aqui em cima dessa plataforma, deixando tudo limpo. Aí, basicamente, as instruções são essas, você tem que fazer um código que resolva isso em menos de 10 minutos e a cada vez que você começa de novo o seu código, olha só, ele muda o cenário. Você não sabe a priori onde estão aqueles objetos, aqueles blocos. Então a minha ideia é dividir com vocês como que eu faço, por quê? Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse assunto, que é observar o seguinte, para mim a etapa principal, ou seja, aquilo que vai dar qualidade ao seu algoritmo, não está relacionado à linguagem de programação que você vai usar, o código em si, ao seu conhecimento de como escrever o código, e sim a sua capacidade de analisar e perceber as subetapas do seu raciocínio ou das suas ações. Tá? Se ficou meio abstrato, você vai entender. A ideia é o seguinte, quando eu tenho um desafio desse, a primeira coisa é me colocar no lugar do robô. Ou seja, se eu tivesse ali em pé nessa arena, como que de fato eu agiria? O que eu ia fazer? Se alguém tivesse me dado essa missão, ó, Fábio, você tem que limpar essas coisas daí de cima jogando para fora da arena. Bom, e aí vê se vocês acompanham comigo. Eu vou primeiro de um nível de detalhamento bem baixo, bem basal, e depois eu vou tentando destrinchar isso em ações menores. E assim, no final, a gente tem praticamente uma linguagem que é só traduzir para programação aqui do programa. Então vamos lá. Eu posso primeiro dividir em duas etapas. A primeira, pelo menos esse seria o meu jeito, né? Seria procurar um bloco ou um corpo em cima da plataforma. Depois que eu encontrar alguma coisa, né? Porque pode ser que não estivesse visível, tá atrás de mim, não sei. Eu achei alguma coisa, eu vou empurrar em linha reta até a coisa cair. Então eu vou botar assim, empurrar bloco. Agora, esse é o nível mais simples de detalhamento, quase não está detalhando nada. Certamente eu posso melhorar isso daqui. Então, olha só, vamos tentar enxergar o que está dentro desse procurar bloco. Se eu tivesse ali dentro, para procurar esse bloco, certamente eu ia ter que olhar ao redor e usar esse sensor aqui fantástico que a gente tem, que são os olhos. Então, eu vou destrinchar isso aqui em pelo menos duas ações, que vai ser assim, ó, girar o pescoço, e vou botar assim, parar quando encontrar um bloco. Vou botar assim, porque também eu não vou ficar girando, né? Sempre e olhando ao redor. Quando eu encontrar, eu posso já tomar uma atitude. Eu estou indo do mais simples, né? E logo depois, então já temos duas ações aqui para explicar esse primeiro processo de procurar bloco. E logo depois eu vou para esse processo aqui, que era antes empurrar o bloco. Empurrar o bloco eu posso destrinchar também em dois, pelo menos. Vou botar assim, andar
Poderia até botar andar em linha reta na direção do bloco. E vou parar antes da borda. Por que parar antes da borda? É importante isso também, né? Porque senão, se eu for indefinidamente, eu vou cair também, né? Então, por exemplo, a gente até pode fazer esse exemplo aqui. Se eu puser um programa bem simples que faça ele ir para frente, direto, só para vocês observarem aqui, o que vai acontecer é que o meu robô, ele empurra o objeto e cai junto. Isso não resolve. Então tá bom, eu preciso de alguma forma não cair. Então olha só, já está melhor. Como é que eu posso melhorar ainda mais esse código? Por exemplo, essa última linha que eu pus de parar antes da borda. Eu posso melhorar. O que significa parar antes da borda? Eu preciso de alguma forma ter algum critério, algo que me diga que eu estou na borda ou antes ou depois. E aí, obviamente, tem mais de uma estratégia. Você pode observar que algo caiu, mas aí o problema é que se algo não cair, você não tem outra forma de identificar que você chegou ali na margem. E você tem aqui uma dica visual mesmo nessa própria arena, que é essa faixa vermelha. Então você pode melhorar isso aqui dizendo algo seguinte: parar antes da borda é parar quando... antes da borda, a gente pode substituir por quando perceber o vermelho. Então é o seguinte, eu ainda poderia destrinchar muito mais e detalhar muito mais, tá? Mas a ideia que eu queria passar para vocês é justamente essa. Primeiro eu entendo como que eu resolveria passo a passo no meu raciocínio, eu, humano. Depois eu tento agora traduzir e encontrar os correspondentes para esse meu robô. Então, o robô não tem pescoço, então o meu primeiro comando, que é girar o pescoço, tem que ser algo parecido, algo que pelo menos seja girar, né? E a gente tem esse turn, que ele pode virar para a direita ou para a esquerda. Isso foi uma coisa que eu nem entrei no mérito, girar para onde, né? Então vamos botar um turn right mesmo, ele vai girar, mas eu quero que ele pare em determinado momento. Para isso tem uma estratégia, eu posso... tem algumas estratégias, eu posso inclusive fazer um bloco de repetição para ele girar um pouquinho, procurar, girar um pouquinho, ver se tem alguma coisa, girar outro pouquinho, ver se tem alguma coisa, e parar quando ele encontrar. Mas, então, a minha segunda dificuldade aqui vai ser o seguinte, olha, parar quando encontrar um bloco. Para mim é muito intuitivo, quando eu olhar eu encontro, né, logo, mas como é que ele vai perceber o bloco? E aí ele tem vários sensores aqui. Um deles é um sensor que está na frente, e esse menu aqui em cima mostra tudo que o robô está percebendo no mundo ao redor. Ele tem um sensor de distância na frente, que é esse da direita, que funciona exatamente como o nosso olhar. Ele percebe a distância até um anteparo. Então, por exemplo, se eu puser esse turn right aqui, ele vai ficar girando indefinidamente. Obviamente não é a solução ainda, mas é um bom exemplo para vocês verem que ele muda a distância quando ele percebe um anteparo na frente. Opa, então isso pode funcionar como um olho. Eu posso dizer então para ele girar, turn right, até essa distância for relativamente pequena. Então, esse relativamente pequeno é, na verdade, qualquer coisa menor do que o valor máximo que ele percebe ali, que é 3.000. Então, vamos botar esse wait until. Isso quer dizer, faça isso até que. Então, vamos lá. Eu quero que ele vire à direita até que perceba, ou seja, que a distância que ele está percebendo ali o tempo todo seja inferior a algum número que eu vou botar. Como é que eu pego essa distância? Está nos sensores aqui, ó. Sensores. Eu tenho uma distância em milímetros que está sempre sendo disponibilizada ali para eu usar no meu programa. E eu posso usar uns operadores matemáticos para comparar isso com números também. Então eu vou fazer o seguinte. Vire à direita até que a distância seja menor que... Aí eu posso botar um valor qualquer aqui, vou botar 3.000. Beleza, estamos traduzindo tudo aquilo que o ser humano faria para linguagem aqui do robô. Então gira o pescoço até que você encontre algo. Depois o que ele vai fazer? Andar na direção do bloco. Isso pode ser um simples move forward, vai para frente. Vamos botar indefinida, a gente pode botar uma distância qualquer, mas como eu não sei qual é a distância do bloco, vamos botar
Mova-se para frente até que também, vou usar um outro wait until. Então, ó, vá para frente até que, agora, qual é o sensor? Eu preciso ir até a faixa vermelha. Então, até que eu perceba o vermelho. E ele tem um sensor aqui que é justamente o que ele chama de front eye e down eye, que é um olho na frente e um embaixo para olhar o chão para perceber cor. Então, eu vou usar um down eye aqui, que seria também o análogo aí do meu olho para perceber a faixa. E, na verdade, eu vou usar essa é a segunda opção. Esse down eye vai perceber a cor vermelha. Então, e depois disso eu posso simplesmente parar o carro. Vamos parar o carro. Stop driving depois disso. Então vamos ver o que ele vai fazer, né? Esse meu programa, eu só estou copiando o que o ser humano faria. Gira, para quando encontra alguma coisa, quando encontra um bloco, anda em linha reta até que perceba um vermelho embaixo. Então vamos fazer isso. Se eu der um play aqui, ele vai em linha reta e para no vermelho. Então, ok, está funcionando do jeito que eu quero. É óbvio que esse ainda não é a solução. Mas essa aqui é a chave para continuar. Minha ideia não é fazer o código inteiro, eu vou fazer outros exemplos. Mas a ideia é mostrar aqui a etapa principal. Porque com isso aqui, eu já posso perfeitamente ver uma solução para esse tipo de problema. Então, por exemplo, o que eu faria aqui depois? Depois disso daí, olha, eu vi que às vezes ele não vai andar o suficiente para empurrar. Então eu posso botar, em vez de stop driving, eu posso botar para ele andar mais um pouquinho. Então, drive forward alguns milímetros, 20 milímetros antes de parar, entendeu? Depois eu posso falar para ele voltar, dar uma ré até o meio e repetir o mesmo processo. Se eu quiser que ele faça isso várias e várias vezes iguaizinhos, eu posso botar tudo isso que eu escrevi dentro de um comando de repetição. Faça isso para sempre. Então, aqui cabe a cada um bolar as suas estratégias, mas o que eu queria compartilhar com vocês é isso, essa estratégia de dissecar o seu raciocínio, você como ser humano, em etapas o mais detalhado possível, entendeu? Isso aí é o segredo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.